1. Um fenômeno único no mundo. Imagine viver em um lugar onde, de repente, do céu não cai apenas água, mas peixes. Peixes de verdade, com escamas, guelras, vivos ou agonizantes no chão molhado. Pode parecer uma lenda, uma superstição local, ou até uma metáfora mal interpretada, mas esse evento é real e registrado há décadas. Estamos falando de Ioro, uma pequena cidade localizada no norte de Honduras, famosa por um fenômeno absolutamente inexplicável, a lúvia de peces, ou chuva de peixes. Segundo moradores e testemunhas oculares, o evento ocorre anualmente, entre maio e julho, geralmente após tempestades extremamente fortes, com relâmpagos, trovões e ventos intensos. Assim que a chuva cessa, o chão está coberto de pequenos peixes prateados, como se tivessem literalmente caído do céu. E não é um ou dois peixes, são dezenas, às vezes centenas, o suficiente para os moradores recolherem em baldes e até fazerem refeições. O fenômeno tem sido registrado por missionários espanhóis desde o século XIX. O primeiro relato documentado é de 1856, quando padres e viajantes ficaram chocados ao ver os peixes espalhados pelas ruas após uma chuva torrencial. Desde então, a tradição oral e os registros da população local mantêm viva essa história que se repete ano após ano, alimentando a curiosidade de cientistas, documentaristas e caçadores de mistérios. Mas o que causa essa chuva de peixes? A explicação mais comum gira em torno de tornados de água, fenômenos que ocorrem quando redemoinhos se formam sobre rios ou lagos, sugando pequenos animais aquáticos para as nuvens e os arremessando em terra firme. No entanto, em Ioro, não existem grandes corpos d'água próximos o suficiente para justificar esse tipo de transporte. Curiosamente, os peixes encontrados são de uma espécie que não é comum na superfície da região. Alguns cientistas sugerem que esses peixes possam estar vivendo em cavernas subterrâneas inundadas, sendo empurrados para a superfície pelas fortes chuvas. Mas, novamente, como todos aparecem ao mesmo tempo, por que apenas em Ioro? E por que com tamanha regularidade? Há também quem veja o fenômeno como um milagre. Muitos moradores acreditam que a lúvia de peces é uma bênção do padre Subirana, um missionário espanhol que viveu na região no século XIX. Reza a lenda que ele orou para que Deus alimentasse os pobres, e desde então os peixes começaram a cair do céu todos os anos. Para os devotos, é um evento sagrado, uma dádiva divina. E essa crença religiosa é tão forte que, em Ioro, há inclusive uma celebração anual oficial, com direito a desfile, danças típicas, homenagens e agradecimentos a Deus pela chuva milagrosa. A cidade se transforma em uma espécie de centro turístico para curiosos do mundo inteiro. Mas os mistérios continuam porque nenhuma explicação científica até hoje foi capaz de responder a todas as perguntas. A chuva de peixes não é uma farsa, nem um boato. É real. E por mais que existam teorias naturais tentando explicá-la, o enigma permanece aberto. Vamos aprofundar agora em outras partes do mundo onde eventos parecidos foram relatados e entender por que Ioro continua sendo um caso único. 2. Casos parecidos e explicações possíveis. Ioro não é o único lugar onde animais caem do céu. Relatos de chuvas animais já aconteceram em países como Índia, Austrália, Estados Unidos e Sri Lanka. Há casos documentados de chuvas de rãs, peixes, minhocas e até pássaros, mas quase sempre esses eventos estão associados a trombas d'água ou tornados costeiros. A diferença crucial é que nos outros casos o evento é raro e acidental. Em Ioro é cíclico, previsível. Cientistas que visitaram Ioro tentaram coletar dados sobre os peixes que caem.
A maioria pertence a uma espécie de água doce, pequena, geralmente cega, como se vivesse em completa escuridão. Isso fortalece a hipótese subterrânea. Os peixes estariam vivendo em rios subterrâneos e, durante as chuvas, seriam expelidos para a superfície pelas enxurradas violentas que brotam do solo. O problema com essa teoria é que ela ainda não foi observada diretamente. Ninguém jamais filmou ou identificou visualmente a saída dos peixes do solo. Eles simplesmente aparecem após as tempestades. Além disso, mesmo que a água os empurre para fora da terra, isso não explicaria por que eles se acumulam em ruas, telhados e campos, como se tivessem vindo de cima. O biólogo anglo-hondurenho Alejandro Claveria foi um dos poucos cientistas que tentou estudar o evento in loco. Ele montou armadilhas, sensores e câmeras, mas a dificuldade é justamente prever o momento exato da chuva de peixes. Mesmo com todos os seus aparatos, ele só conseguiu registrar o depois, e não o durante. Um mistério que continua frustrando a ciência moderna. Outro fator intrigante é a localização geográfica. Ioro está em uma área montanhosa, afastada de grandes rios ou lagos. Isso torna improvável a ideia de um tornado aquático que transporta os peixes por quilômetros. Alguns meteorologistas sugerem microcorrentes de ar ascendentes, mas nunca foi identificado nenhum fenômeno do tipo com potência suficiente para carregar peixes e lançá-los com precisão cirúrgica na mesma região todo ano. Diante disso, a hipótese religiosa continua sendo a mais aceita pela população local. Muitas famílias enxergam a chuva como um presente, e o aspecto simbólico é tão forte que a tradição virou identidade cultural. Até mesmo quem não acredita no milagre reconhece o valor que esse evento tem para a cidade, tanto espiritual quanto econômico. O turismo aumentou nos últimos anos com influenciadores e canais de mistério visitando Ioro em busca de capturar o evento ao vivo. Há inclusive empresas locais que promovem pacotes durante a temporada das chuvas. Mas até agora, nenhum vídeo viral mostrou a chuva acontecendo em tempo real. Tudo o que temos são os peixes no chão e perguntas no ar. Então, o que resta? Uma série de pistas desconexas, dados incompletos, um fenômeno que parece desafiar as regras da física, da meteorologia e da biologia. No próximo capítulo, vamos analisar o impacto social e psicológico dessa tradição e como a Lúvia de Pessis molda uma cidade inteira. 3. Tradição, identidade e mistério. Ioro não é apenas conhecida pela chuva de peixes. É uma cidade que abraçou esse fenômeno como parte do que ela é. Nas escolas, as crianças aprendem sobre o evento como um símbolo de bênção. Nas igrejas, há rezas em agradecimento. E na prefeitura, cartazes e murais ilustram a chuva milagrosa como um presente divino para os moradores. O Festival da Lúvia de Pessis é um dos momentos mais importantes do ano. Ele combina religiosidade com folclore, gastronomia com espiritualidade. É quando a cidade se enfeita, recebe visitantes e reforça sua identidade. Independentemente da explicação científica, o que importa para os moradores é que os peixes aparecem, e isso basta. O mais curioso é que o fenômeno tem sido um divisor de águas entre gerações. Os mais velhos defendem a origem sagrada. Os mais jovens buscam respostas científicas, vídeos e dados. Mas, no fim, ambos os lados convivem em harmonia. O mistério une em vez de dividir, e isso é raro. Do ponto de vista antropológico, Ioro é um caso fascinante. É uma cidade que construiu sua reputação em cima de um evento sem explicação. Isso moldou comportamentos, tradições, narrativas e até a economia local.
A fé se mistura com a ciência e a dúvida vira combustível para a curiosidade. Alguns moradores relatam sonhos com peixes, outros dizem que pressentem quando a chuva vai acontecer. Há quem afirme que sente o cheiro da água diferente. Esses relatos subjetivos enriquecem ainda mais o fenômeno, elevando-o ao patamar de mito moderno. É a ciência caminhando lado a lado com a imaginação humana. E mesmo que um dia surja uma explicação definitiva, como cavernas subterrâneas liberando peixes em dias específicos, o encanto não desaparecerá. Porque o verdadeiro impacto da Lúvia de Pessis está na forma como ela ressignificou o cotidiano de um povo. É uma história viva, em constante transformação. Ioro pode ser uma cidade pequena, mas carrega um dos maiores enigmas naturais do mundo moderno. Um lembrete de que, mesmo com toda a tecnologia, ainda há coisas que não conseguimos entender. E talvez nunca entenderemos completamente. Mas isso não precisa ser um problema. Pode ser simplesmente um convite ao encantamento. E se você gostou dessa jornada pelo mistério de Ioro, continue com a gente. Inscreva-se no canal, ative o sino e prepare-se para mais histórias reais que parecem ficção. Porque o mundo está cheio de segredos e aqui nós revelamos todos. Quer transformar seu tempo livre em lucro e sua curiosidade em carreira? Se inscreve no canal agora e clique no link da descrição para descobrir a nova profissão que está mudando vidas com o marketing digital.